Olá, turma. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de instrumentação e controle. Vamos passar para vocês noções básicas de controle, tá? Para a gente, lá na frente, a gente poder ter um entendimento melhor, né, de todo o conteúdo. Bem, então nós vamos falar sobre o sistema de controle, depois considerações básicas sobre instrumentação e entrando no diagrama de fluxograma. Então agora a gente vai até a parte de controle. Depois nós vamos fazer uma outra aula só sobre a parte de representação, né, simbologia da parte de instrumentação, tá bom? Bom, o sistema de controle a gente poderia dividir em vamos colocar assim, dois blocos, né? São os sistemas de controle de malha aberta e o sistema de controle de malha fechada. O sistema de malha fechada, o que vai acontecer? A informação sobre a variável controlada não é utilizada para ajustar qualquer entrada no sistema para compensar variações nas variáveis do processo. Ficou meio confuso, né? Vamos explicar melhor isso aqui. O que acontece? Vocês imaginam aqui, ó, você tem um recipiente verde com água, por exemplo. E aí você tem o vapor vindo por aqui, ó, passando por dentro dessa tubulação, de forma que o vapor vai controlar, vai trocar calor com a água, aquecendo-a, né? Então a água ela entra por aqui, ó, e sai por aqui. Então o que nós temos? Nós temos aqui, ó, um termômetro, né, um medidor de temperatura e aqui um indicador, né, mostrando no display o valor da temperatura da água. Porque num determinado processo, como, né, a gente já comentou, você tem que ter o quê? Você tem que ter um controle das variáveis do processo. Nesse caso aqui, a variável de processo é a temperatura que a gente precisa controlar. Então, você tem a temperatura indicada aqui pelo termômetro e tem aqui essa válvula de comando. Então você pode abrir ou fechar essa válvula de forma a controlar o fluxo de vapor. Se você controla o fluxo de vapor, automaticamente você controla a temperatura da água, porque você vai ter uma troca de calor do vapor, né, com a água. Bem, então, o que acontece? Se você for observar, ó, a variável aqui, ó, ela simplesmente está, vamos colocar assim, mostrada aqui, mas não tem nenhum elemento entre esse ponto aqui, onde você tem a temperatura, com a válvula de comando. Você não tem conexão nenhuma de uma coisa com a outra. Por exemplo, vamos imaginar aqui, para entender melhor. Se você tem aqui a temperatura, digamos que você queira manter a temperatura da água em 60 graus Celsius. Bom, naturalmente, né, você não vai ter como fazer esse controle de forma automatizada. Né? Digamos que você tenha um operador. O que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando a temperatura e vai ficar atuando aqui, ó, nessa válvula, abrindo e fechando manualmente, tentando perseguir os 60 graus. Se a temperatura sobe, ele fecha a válvula. Se a temperatura desce, ele abre a válvula. Mas não tem nenhum elemento que faça de forma automatizada o controle desse processo. Então a gente fala que é um sistema em malha aberta. A informação sobre a variável controlada. Qual é a variável controlada? Temperatura. Essa variável ela não é utilizada para ajustar qualquer entrada do sistema. Qual é a entrada do sistema? A válvula de comando. Então essa temperatura ela não é utilizada no sistema para controlar a posição dessa válvula de comando, de forma a controlar o fluxo de vapor. Tá? Então está aqui, não é utilizada para ajustar qualquer entrada do sistema para compensar variações nas variáveis do processo. Então, você não tem nenhum elemento aqui que faça ligação dessa variável com esse elemento aqui de controle, tá?
que vai controlar o fluxo de vapor. Bom, sistema de malha aberta. A informação sobre a variável controlada, ela não é utilizada, né, como a gente já falou, né, para ajustar qualquer entrada do sistema. Então aqui nós temos um diagrama em blocos desse sistema, né? Então aqui você tem um processo, aqui você tem a unidade de medida e tem a indicação. Então o vapor, né, o processo, qual é o processo? É o vapor trocando calor com a água, né? É aquele conjunto lá de elementos. E a unidade de medida, a temperatura. E você simplesmente faz a indicação no display e pronto. Você não tem nenhuma forma de controle automatizado. Agora vamos para esse outro sistema aqui, que é o sistema em malha fechada. A informação sobre a variável controlada é comparada com o valor pré-estabelecido. Esse valor pré-estabelecido é o que a gente chama de set point, ou ponto de ajuste, que é aqueles 60 graus que eu falei anteriormente, né? Digamos, meu set point é 60 graus. Então, nesse sistema de malha fechada, a informação sobre a variável controlada é comparada com o valor pré-estabelecido. Qual é o valor pré-estabelecido? 60 graus. Então, o meu sistema ele vai comparar o valor que está sendo medido lá na saída com o valor que eu estabeleci, que é o set point. É utilizado para manipular uma ou mais variáveis de processo. Então, aqui você tem o elemento final de controle, você tem o processo, a unidade de medida e a unidade de controle. Vamos entender melhor isso aqui, esse negócio. Então aqui, você tem o vapor entrando, né, aqui. Você tem... É igual o sistema anterior, né? Você tem todo o mesmo mecanismo. O que nós introduzimos agora? O controlador. Então o que o controlador está fazendo? Ele está pegando a informação do elemento primário aqui, que é a temperatura, que é o elemento final de controle. E você tem aqui a variável de processo, que é o set, né, que no caso vai ser comparado com o seu set point, no caso aqui é a temperatura de 60 graus, né, que a gente imaginou. Então meu set point é de 60 graus. Então eu vou pegar essa temperatura aqui, vou comparar com 60 graus. E aí, dependendo da diferença de temperatura entre o seu set point e o que está sendo lido aqui, ele vai atuar no elemento final de controle aqui, que vai ser uma válvula. Quem está fazendo isso? O controlador. Então, esse conjunto aqui, é o chamado processo, né? Aqui você tem o elemento final, você tem o elemento primário. Aqui você tem o elemento final de controle, que é a válvula. Então, dependendo, né, se houver uma tendência de subida de temperatura, por exemplo, meu set point é 60. Se ele for indo para 61, o controlador ele vai atuar sobre o elemento final de controle de forma a diminuir o fluxo de vapor. Se a temperatura abaixar, for para 59, ele vai atuar no elemento, o controlador vai atuar no elemento final de controle de forma a subir o fluxo de vapor, certo? É assim que funciona. Então aqui tem um resuminho. No trocador de calor, a informação acerca da temperatura do fluido da água aquecida, variável controlada, acarreta uma mudança no valor da variável do processo, no caso, a entrada de vapor. Se a temperatura da água aquecida estiver com valor abaixo do valor do set point, a válvula abre, né, que é a variável manipulada, aumentando a vazão do vapor para aquecer a água. Se a temperatura da água estiver com valor acima do set point, a válvula fecha, diminuindo a vazão de vapor para esfriar a água. É o resumo do que a gente comentou anteriormente, né? Bom, continuando. Sensores e transdutores são dispositivos que apresentam alteração quando sob a ação de uma grandeza física, podendo representar de forma direta ou indiretamente a indicação
a qual está sofrendo a ação. Então, continuando, sensores são dispositivos de operação indireta, ou seja, alteram suas propriedades com resistência, capacitância e indutância sobre a ação de uma grandeza de forma proporcional. Então aqui nós temos a fotodiodo, que tem a simbologia, né, do fotodiodo, chave de fim de curso, que é um medidor de velocidade angular, né, RPM. Aqui temos outros, rotor de uma turbina de medição de vazão, taco gerador, certo? Então, sensores de temperatura, aí tem o PTC, o NTC, diodos e termopar. PTC, positivo temperatura coeficiente, NTC, negativo temperatura coeficiente. Sensor de luz, que é o LDR, né, que é o Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz. Tem o fotodiodo, fototransistor, células fotovoltaicas. Então observe que todas essas grandezas aqui, ó, aqui, por exemplo, PTC, NTC, você altera a resistência de acordo com a temperatura. Aqui, você altera a resistência dependendo da luz. Fotodiodo, você altera o valor de corrente de acordo com a luz. Então, observe que você tem uma grandeza sendo convertida em outra grandeza. Tá? Por que isso? Porque você não consegue transformar... como é que você faria a leitura, por exemplo, de temperatura ou de intensidade luminosa de forma direta? Não tem como. Você tem que converter em alguma grandeza elétrica para que algum circuito consiga fazer a leitura, né? Essa que é a questão. Aí tem o sensor de velocidade, tem o taco gerador. O taco gerador, ele vai gerar uma tensão proporcional à rotação, né? Tem interruptores de lâminas, que são os heat switch, que é uma ampulazinha de vidro com contato interno. Sensores óticos, que também é um outro tipo de... são os encoders, né, que você pode utilizar. Sensores de posição, chave fim de curso magnético, sensor com interruptor de lâminas, sensores óticos, potenciômetros, sensores capacitivos e indutivos. Transdutores são sensores que operam diretamente, convertendo uma forma de energia em outra, que está digitado errado, depois tem que acertar. Ou transdutores são dispositivos que fornecem uma grandeza de saída que tem correlação direta com a grandeza de entrada. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Termopar, transformador de corrente, tensômetro resistivo, que é o chamado strain gauge, que é usado em balanças, né, eletrônicas. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Transformador de corrente. Então está aqui a simbologia, ó, você tem a carga, ó, corrente. Você tem um circuito, né, que está alimentando essa carga, aí a corrente passa por esse transformador aqui, ó. E aqui na saída você tem o valor indicado, né, da corrente, porque tem a relação linear entre a corrente que passa aqui e a corrente que está sendo lida aqui. Aqui você tem um estessômetro resistivo, que é usado para medir massa, né, o peso. Você tem um termopar, aqui nessa pontinha, onde você faz a leitura da temperatura. E aqui você apresenta o valor, né? Bem, então, nós vamos parar aqui, tá? Aí, na próxima aula a gente dá continuidade na parte de simbologia e essa parte mais de representação, né? De sistema de instrumentação. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí, até a próxima. Valeu.